Milionário surpreende ao contar como hematomas na facineira transformaram seu destino para sempre. Ana sempre foi uma mulher forte, mas quando a noite deixava seu lar envolto em sombras, a sensação de opressão se tornava insuportável. As paredes de seu pequeno apartamento pareciam se aproximar, como se fossem testemunhas silenciosas do horror que vivia com Sérgio. Um homem que oferecia segurança, mas que, no fundo, só trazia medo. Cada dia era uma batalha. Acordar cedo com o sol mal raiando, preparar o café e fazer tudo perfeito para que Lucas, seu filho de apenas 7 anos, não notasse nada. Mas os hematomas em seus braços eram um grito que não se calava. A vida na lanchonete onde ela trabalhava era um respiro. O cheiro do café fresco e os risos dos clientes a transportavam para um mundo diferente. Marcelo, o dono, era um homem de olhar atento. Ele percebeu as marcas no corpo de Ana, e essas cicatrizes começavam a contar uma história que ela não precisava mais esconder. Oh, Ana, está tudo bem? Ela hesitou. A verdade doeu, mas não tanto quanto a ideia de ser vista. Mesmo assim, com a voz trêmula, decidiu confiar. O alívio ao desabafar sobre Sérgio foi palpável, mas a batalha estava longe de terminar. Assim, Marcelo se tornou seu porto seguro. Ele mobilizou sua equipe e juntos traçaram um plano. O próximo passo era enfrentar Sérgio na justiça, e Renata, uma advogada destemida, entrou em cena. Ana sentiu um fio de esperança se acender. Mas à medida que o tribunal se aproximava, uma nova sombra sobrevoava seu coração. Marcelo sempre foi gentil, mas havia algo de misterioso em seu olhar. Ele nunca falava sobre seu passado, e Ana, por mais que confiasse nela, começava a questionar se estava se metendo em um novo enigma. E se ele tivesse seus próprios segredos obscuros? O ambiente que antes parecia acolhedor, agora era uma fonte de incertezas. A audiência chegou, e Ana os aguardava, cercada por um crescente turbilhão de emoções. O coração pulsava forte, mas ao se deparar com as evidências da violência que vivia, uma nova força brotou. O rosto de Sérgio, sempre tão ameaçador, agora parecia um pouco menor. Ela estava disposta a lutar, a expor a verdade e a buscar a liberdade que tanto desejava. Mas e quanto a Marcelo? Assim que a cortina do tribunal se ergueu, um deleite enigmático na expressão dele a fez hesitar. Ele poderia ser um herói ou um vilão, e Ana não sabia mais distinguir entre os dois. E se os segredos que ele escondia fossem mais profundos que ela poderia imaginar? Com o coração acelerado, ela se sentiu perdida entre agradecer a ele por seu apoio e ter medo de ser ferida novamente. O amor e o medo se entrelaçavam, criando um dilema que a deixava angustiada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu sua. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Ana estava paralisada. O olhar de Marcelo se tornava um mistério na luz fria do tribunal. As emoções estavam a mil e seu coração pulsava numa batida cada vez mais acelerada. A audiência começara, mas não era só o que estava prestes a acontecer que a deixava ansiosa. Era o que ela não sabia sobre Marcelo que a consumia. A presença dele ali, ao seu lado, era um conforto, mas a dúvida se tornava um peso difícil de carregar. No momento em que os primeiros depoimentos começaram, um movimento do lado de fora chamou a atenção de todos. Um homem entrou apressado, esbaforido, segurando um papel amassado na mão. Ele parecia nervoso, seu cabelo bagunçado e o olhar assustado deixaram a plateia inquieta. Era o advogado. Sérgio não é o único acusado aqui. Os murmúrios começaram a ecoar na sala,
e Ana sentiu o estômago se revirar. O que ele queria dizer? A tensão se espalhou e a atmosfera se tornava sufocante. Antes que pudesse processar, o advogado continuou. Marcelo teve um papel crucial nos eventos que levaram a essa situação, e há registros que ligam Ana a ele. Aquelas palavras foram como uma bomba. Marcelo, seu porto seguro, o homem que parecia querer ajudá-la. Agora, sobre o olhar acusador de todos no tribunal, Ana olhou para ele, seu coração afundando. As dúvidas que ela tinha começavam a ganhar forma. O rosto de Marcelo, antes cheio de compaixão, agora estava sombrio. Ele parecia uma rocha, impassível, mas seus olhos, aqueles olhos, eles revelavam algo que ela não conseguia decifrar. O advogado prosseguiu. Ele esteve com Ana numa situação complicada. Eles têm um relacionamento, e isso muda a dinâmica de tudo. As palavras soavam como uma declaração de guerra. Os olhares de desprezo dos jurados se voltaram para Ana, como se o tribunal, em vez de ser um espaço de busca pela verdade, se tornasse um palco para o julgamento de sua vida pessoal. Ana prendeu a respiração, tentando processar a verdade que estava se desdobrando diante dela. O que Marcelo sabia e não contava. Ele era realmente quem dizia ser? O dia que pareciam estar juntos contra Sérgio, agora estava transformando-se em algo obscuro e confuso. O olhar de Sérgio, que antes era apenas ameaçador, agora parecia um sussurro de provocação. Sensações de traição a atravessaram como um raio. Uma raiva fervia dentro dela. Como podiam fazer algo assim com ela? O mundo começou a girar e Ana sentiu a bile subir em sua garganta. Ela não era apenas uma vítima naquele lugar. Agora estava sendo atacada, duvidada, questionada. As pessoas ao seu redor começavam a cochichar, algumas apontando. Um frio percorreu sua espinha. E então Marcelo finalmente falou. Com a voz embargada, ele se virou para ela. Ana, isso não é o que parece. Mas a frustração tomou a frente. A mágoa o superou. Eu só queria te proteger. Ele parecia tão perdido quanto Ana. As luzes do tribunal estavam em cima deles, e a verdade começou a se despedaçar em suas mentes. Neste exato momento, um novo ser entrava na sala. Uma mulher conhecida por Ana. Renata, a advogada destemida, entrou em cena como uma tempestade. Sua presença forte e confiante logo chamou a atenção de todos. Mas o que ninguém esperava era a expressão de horror em seu rosto, enquanto segurava um documento. Eu encontrei isso. É mais complicado do que pensávamos. O silêncio se instalou. Os olhos de Ana se arregalaram, o coração batendo rapidamente. O que mais poderia acontecer? O que Renata tinha para revelar? O peso da incerteza envolveu Ana como uma nuvem pesada. E em momentos assim, quem poderia ser realmente seu aliado? A dúvida corroeu seu ser, e a sentença daquele dia ainda não estava escrita. Renata subiu à tribuna, com os papéis tremendo em sua mão. O clima de tensão na sala parecia elétrica, quase palpável. Ela se virou para Ana, seus olhos transmitindo uma mistura de urgência e solidariedade. Ana, essas evidências podem mudar tudo. Você precisa saber. O olhar deslizou de Ana para Marcelo. Mas antes que pudesse terminar, um alvoroço irrompeu na sala. Um homem alto, com um terno desbotado e expressão angustiada, entrou correndo. Ele parecia perdido, ofegante, sua presença fazendo todo mundo olhar. O juiz bateu o martelo, tentando restaurar a ordem, mas a curiosidade era uma onda de murmúrios tomou conta. Teste de DNA, gritou o homem, sua voz rasgada de desespero. Temos resultados novos sobre a paternidade de Lucas. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. O que isso significava? O olhar de Marcelo tornou-se nebuloso, suas feições agora enigmáticas. O homem continuou. Lucas não é filho de Sérgio. É de Marcelo. As palavras reverberaram pela sala como um trovão. O rosto de Ana passou de surpresa para confusão, sua mente estática enquanto tentava entender. Como assim?
O que era tudo isso? Em um momento, Marcelo era seu defensor, o homem que a apoiava, e no outro, ele se transformava no centro de uma tempestade que não esperava. Os olhares dos jurados e da plateia se voltaram para Marcelo, como se ele estivesse sendo atacado por todos os lados. Ana olhou para ele, uma mistura de dor e raiva fervilhando dentro dela. É verdade, sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Marcelo não respondeu de imediato, os olhos presos na expressão de horror de Ana. Renata, percebendo o impasse, interveio. Isso não muda o que aconteceu. Ana, a situação de violência ainda é real. Mas as palavras soavam vazias. A revelação do teste de DNA pareciam ter criado uma nova realidade, um novo campo de batalha. Ana se sentia como se tivesse caído em um abismo. A sala ficou em silêncio, e então as vozes começaram a ressoar novamente. O advogado de Sérgio se apressou. Esse homem não é apenas o estranho para Ana. Ele tem responsabilidades que vão além do que está em jogo aqui. A plateia murmurou, cada um se perguntando como tudo isso se encaixava. As expressões de desdém se tornaram mais evidentes. O tribunal não era mais um lugar de busca por justiça, mas um espetáculo cruel. Marcelo finalmente falou. Eu nunca quis que você descobrisse assim, Ana. Não foi escolha minha. Sua voz era uma mistura de confissão e defesa. Ana sentiu um nó na garganta. A confusão a abalava. Como você pôde não me contar? O que mais você esconde? As emoções de traição e amor se misturavam violentamente. Marcelo tentou se explicar, mas as palavras saíam truncadas. Eu só queria proteger você e Lucas. Me envolvi mais do que deveria. Eu não sabia que Sérgio ia agir assim. A sala fervia em murmúrios e comentários quase descontrolados. A verdade estava lentamente surgindo entre gritos e provocações. Ana se sentiu como um pêndulo balançando entre o amor que sentia por Marcelo e a raiva por tudo o que ele não disse. Será que ele sempre soube? Será que tudo era um plano? E nesse turbilhão de sentimentos e revelações, Ana se viu cercada por perguntas que pareciam não ter respostas. Lucas, inocentemente, tornara-se o epicentro de um conflito emocional. Ela sempre quis protegê-lo, mas agora a própria busca pela verdade se tornava uma ameaça. Renata, sem saber como agir, olhou de um para o outro, seu rosto uma máscara de preocupação. Precisamos de mais tempo, ou isso vai acabar em um desastre. A tensão era insuportável. Ana sentiu a raiva se transformar em algo sombrio e profundo. E ainda assim, a ideia de acabar com tudo parecia tão distante. A audiência até então era uma luta por liberdade, e agora tornara-se uma guerra por quem realmente eram. Ana piscou, o olhar fixo em Marcelo, um homem que poderia ser seu salvador, mas também seu destruidor. O que mais ela não sabia? O que mais ainda estava oculto? As luzes do tribunal, o olhar de Sérgio, as palavras de Renata, tudo parecia girar. E a única certeza era que nada seria como antes. Ana estava paralisada. O olhar de Marcelo se tornava um mistério na luz fria do tribunal. As emoções estavam a mil, e seu coração pulsava numa batida cada vez mais acelerada. A audiência começara, mas não era só o que estava prestes a acontecer que a deixava ansiosa. Era o que ela não sabia sobre Marcelo que a consumia. A presença dele ali, ao seu lado, era um conforto, mas a dúvida se tornava um peso difícil de carregar. Então um formigueiro percorreu a sala. O ar estava carregado, uma eletricidade estranha. Renata, que parecia pronta para falar, deixou escapar um olhar aflito para o homem que havia interrompido a audiência. A tensão no ar era palpável. O advogado de Sérgio havia lançado uma bomba, mas Ana sentia que havia mais. Algo estava prestes a ser revelado. Quando Renata finalmente se preparou para falar, outro homem entrou correndo, a respiração ofegante. Ele parecia um fantasma, sua pele pálida e os olhos arregalados como se tivesse visto um espectro. Desculpe,
Estou atrasado. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Ele se dirigiu diretamente ao juiz, ignorando os olhares desconcertados dos presentes. Eu tenho evidências que mudam tudo, gritou ele. A sala ficou em completo silêncio, todo mundo ansioso por suas palavras. Ana sentiu seu estômago dar um nó. O homem segurava um envelope e suas mãos tremiam. Ele puxou o documento e começou a falar. Eu sou o irmão de Sérgio. A declaração ecoou e a plateia ficou em choque. Ana ficou paralisada. Como assim? Tudo piorou. Ele continuou, a voz embargada. Sérgio não é quem vocês pensam que é. Ele foi responsável por muito mais do que apenas a violência. Ele está envolvido em algo maior. O esquema que eu não queria acreditar, mas precisamos falar sobre o passado. Os murmúrios se intensificaram. Olhos se voltavam para Ana e Marcelo. O que isso significava? O que Sérgio tinha a ver com o esquema? Ana se sentiu presa numa teia de mentiras ainda mais complexa. O homem, com lágrimas nos olhos, tentou explicar. Ele se envolveu com pessoas perigosas, traficantes, e eu sempre tentei mantê-lo longe disso, mas ele não escutou. O advogado de Sérgio abriu a boca em protesto, mas o homem ignorou. O que Sérgio fez com Ana não foi só um ataque isolado. Ele estava sendo pressionado, manipulado por esses grupos. E agora? Agora isso pode levar a consequências horríveis para todos nós. Ele olhou diretamente para Ana, e a sinceridade em seu olhar fez com que ela se sentisse tonta. Ana não sabia mais o que acreditar. A revelação era uma faca afiada, cortando a confusão que já habitava sua mente. Marcelo, que até então era seu apoio, agora parecia uma parte desse quebra-cabeça retorcido. O que ele sabia disso? Ele conhecia Sérgio desde sempre. Marcelo! Ana virou-se para ele, sua voz tremendo de emoção. O que você sabe sobre isso? Marcelo parecia chocado, dando um passo para trás. Ana, eu não... Ele hesitava, as palavras se perdendo. Eu sabia que Sérgio tinha problemas, mas isso é novo para mim. A sala estava eletrificada. Renata, claramente confusa, olhou para todos, tentando entender a confusão. Isso não muda o fato de que Sérgio é um agressor. O que sabemos, sabemos. E precisamos continuar com o julgamento. Mas outra voz ecoou, interrompendo novamente. Tendo em mente essas novas revelações, o tribunal precisa ser reavaliado. O juiz, agora agitado, se pôs de pé. Era uma situação caótica, e Ana sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? As cartas estavam sobre a mesa, e a verdade que antes parecia tão clara, agora se tornara um labirinto obscuro. De repente, o homem que se apresentou como irmão de Sérgio olhou fixamente para Marcelo e disse: Se você ama Ana, terá que decidir de que lado está, porque o que vem a seguir vai devastar todos nós. O silêncio tomou conta da sala novamente, o peso da declaração pairando no ar. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, o coração batendo forte. Como assim? Que lado? Que verdade ela não tinha descoberto ainda? A confusão, o medo e a sensação de traição a afligiam. Ela estava à beira de um precipício, e tudo ao seu redor começava a desmoronar. O juiz começou a falar, mas Ana mal conseguia ouvir. Sua mente estava um turbilhão, e a única certeza que lhe restava era que o que ela achava que entendia sobre sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido nas sombras? Essa batalha civil estava apenas começando, e Ana sentia que a verdadeira luta ainda estava por vir. Ana estava paralisada. O olhar de Marcelo se tornava um mistério na luz fria do tribunal. As emoções estavam a mil, e seu coração pulsava numa batida cada vez mais acelerada. A audiência começara, mas não era só o que estava prestes a acontecer que a deixava ansiosa. Era o que ela não sabia sobre Marcelo que a consumia. A presença dele ali ao seu lado era um conforto,
mas a dúvida se tornava um peso difícil de carregar. Então, um formigueiro percorreu a sala. O ar estava carregado, uma eletricidade estranha. Renata, que parecia pronta para falar, deixou escapar um olhar aflito para o homem que havia interrompido a audiência. A tensão no ar era palpável. O advogado de Sérgio havia lançado uma bomba, mas Ana sentia que havia mais. Algo estava prestes a ser revelado. Quando Renata finalmente se preparou para falar, outro homem entrou correndo, a respiração ofegante. Ele parecia um fantasma, sua pele pálida e os olhos arregalados como se tivesse visto um espectro. Desculpe, estou atrasado. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Ele se dirigiu diretamente ao juiz, ignorando os olhares desconcertados dos presentes. Eu tenho evidências que, gritou ele. A sala ficou em completo silêncio, todo mundo ansioso por suas palavras. Ana sentiu seu estômago dar um nó. O homem segurava um envelope e suas mãos tremiam. Ele puxou o documento e começou a falar. Eu sou o irmão de Sérgio. A declaração ecoou e a plateia ficou em choque. Ana ficou paralisada. Como assim? Tudo piorou. Ele continuou, a voz embargada. Sérgio não é quem vocês pensam que é. Ele foi responsável por muito mais do que apenas a violência. Ele está envolvido em algo maior. Um esquema que eu não queria acreditar, mas precisamos falar sobre o passado. Os murmúrios se intensificaram. Olhos se voltavam para Ana e Marcelo. O que isso significava? O que Sérgio tinha a ver com o esquema? Ana se sentiu presa numa teia de mentiras ainda mais complexa. O homem, com lágrimas nos olhos, tentou explicar. Ele se envolveu com pessoas perigosas, traficantes, e eu sempre tentei mantê-lo longe disso. Mas ele não escutou. O advogado de Sérgio abriu a boca em protesto, mas o homem ignorou. O que Sérgio fez com Ana não foi só um ataque isolado. Ele estava sendo pressionado, manipulado por esses grupos. E agora? Agora isso pode levar a consequências horríveis para todos nós. Ele olhou diretamente para Ana, e a sinceridade em seu olhar fez com que ela se sentisse tonta. Ana não sabia mais o que acreditar. A revelação era uma faca afiada cortando a confusão que já habitava sua mente. Marcelo, que até então era seu apoio, agora parecia uma parte desse quebra-cabeça retorcido. O que ele sabia disso? Ele conhecia Sérgio desde sempre. Marcelo! Ana virou-se para ele, sua voz tremendo de emoção. O que você sabe sobre isso? Marcelo parecia chocado, dando um passo para trás. Ana, eu não. Ele hesitava, as palavras se perdendo. Eu sabia que Sérgio tinha problemas, mas isso é novo para mim. A sala estava eletrificada. Renata, claramente confusa, olhou para todos, tentando entender a confusão. Isso não muda o fato de que Sérgio é um agressor. O que sabemos, sabemos, e precisamos continuar com o julgamento. Mas outra voz ecoou, interrompendo novamente. Levando em conta essas novas revelações, o tribunal precisa ser reavaliado. O juiz, agora agitado, se pôs de pé. Era uma situação caótica, e Ana sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? As cartas estavam sobre a mesa, e a verdade que antes parecia tão clara, agora se tornara um labirinto obscuro. De repente, o homem que se apresentou como irmão de Sérgio olhou fixamente para Marcelo e disse: se você ama Ana, terá que decidir de que lado está. Porque o que vem a seguir vai devastar todos nós. O silêncio tomou conta da sala novamente, o peso da declaração pairando no ar. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, o coração batendo forte. Como assim? Que lado? Que verdade ela não tinha descoberto ainda? A confusão, o medo e a sensação de traição a afligiam. Ela estava à beira de um precipício. E tudo ao seu redor começava a desmoronar. Com a tensão no auge, um grito cortou o ambiente. Parem! Todos se viraram para ver a mulher entrar, sua figura forte e determinada se fazendo notar. Era Clara,
a ex-esposa de Sérgio. Seu olhar tinha fogo. Eu sei das mentiras que ele contou. Ele não é a única vítima. Ana mal podia acreditar. Clara se aproximou. Sua presença poderosa dominava a sala. Sérgio sempre soube que estava sendo observado. Ele não estava apenas envolvido em um esquema. Ele era a cabeça dele. E quem está por trás disso sou eu. As palavras de Clara ecoaram como um trovão. Ana ficou sem fôlego, o cérebro girando. O que isso significava? Clara estava jogando toda a culpa em Sérgio? Ou havia uma verdade ainda mais profunda? Eu fiz o que fiz para escapar dele, disse Clara, a voz trêmula, mas firme. E agora você, Ana, precisa decidir em quem confiar, porque a batalha está apenas começando. As expressões de todos na sala mudaram. O advogado de Sérgio, a plateia, Marcelo, tudo virou um turbilhão. Ana sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Aquela revelação mudaria tudo, e de repente ela não sabia mais quem era amigo ou inimigo. O que antes poderia ter sido uma luta por justiça, agora se tornava uma guerra sem limites. Ana olhou para Marcelo, os olhos cheios de perguntas. Ele tinha um segredo, e agora, com Clara na mistura, tudo parecia ainda mais confuso. Uma guerra estava se formando, e a verdade, tão difícil de alcançar, parecia se afastar ainda mais. Ela sentiu seu mundo girar, e no fundo, um medo profundo se instaurou. O que mais ela não sabia? A batalha pela liberdade se tornava uma luta por algo ainda mais ameaçador, e a única certeza que tinha era que nunca mais nada seria como antes. Ana estava completamente atordoada. As últimas palavras de Clara ecoavam em sua mente, e o julgamento que antes parecia claro, agora se tornava um labirinto de incerteza. Era como se um manto de... A batalha está apenas começando, ressonava em sua mente, alimentando o pavor que a envolvia. O olhar de Marcelo, que antes era um porto seguro, agora lhe parecia um enigma. O juiz, entre surpresas e murmúrios, tentava restaurar a ordem, mas a tensão na sala era palpável. Seria possível que Clara, ex-esposa de Sérgio, estivesse certa? E o que isso significava para todos ali? A plateia sussurrava, os rostos uma mistura de choque e curiosidade. Ana voltou seu olhar para Marcelo. Ele parecia perdido, a expressão de dor misturada à confusão. Marcelo, o que você sabe sobre isso? Sua voz tremia, implorando por respostas. Mas antes que ele pudesse se pronunciar, o homem que se apresentou como irmão de Sérgio falou novamente, cada palavra mais pesada que a anterior. Sérgio não está apenas metido em problemas. Ele é parte de algo muito maior. E sim, Marcelo está envolvido. Ele tinha um acordo com ele para proteger Ana. O golpe foi como um soco no estômago. As palavras ecoaram, e todos os olhares se voltaram para Marcelo, que estava pálido como uma folha. A sala ficou em silêncio novamente. O clima pesado era ensurdecedor. Ana sentiu uma onda de desespero se espalhar por suas veias. Você sabia? O tom dela era cortante. Você sabia de tudo isso e não me contou? Marcelo, com as mãos trêmulas, tentou se justificar. Ana, não era assim. Eu queria te proteger. Era mais complicado que isso. Mas o tom desesperado não parecia convencer ninguém. A plateia estava voraz por mais detalhes, cada um tentando entender a complexidade da situação. Renata, a advogada, olhava de um para o outro, seu olhar em busca de uma solução. Se isso for verdade, precisamos reconsiderar nosso próximo passo. Ninguém está a salvo aqui. Uma rede de crime está se formando ao nosso redor. A tensão aumentou outra vez, e Ana sentiu que estava prestes a desmaiar. O chão sob seus pés parecia se desfazer. Mas antes que a situação pudesse piorar, um barulho estrondoso interrompeu tudo. A porta do tribunal foi aberta com força, e 2 homens armados entraram, seus rostos cobertos. O pânico tomou conta da sala.
Todo mundo no chão. Uma voz autoritária gritou. O desespero se alastrou como fogo. Ana se jogou no chão, tentando proteger seu corpo e sua mente de tudo o que estava acontecendo. O caos se espalhou. Os gritos se misturaram ao barulho das pessoas se jogando ao chão, buscando abrigo. Seu coração batia descompassado, a adrenalina bombeando por seu corpo. Marcelo caiu ao lado dela, os olhos arregalados com o terror. Ana, fique calma. Ele estava ali, mas Ana não sabia se podia confiar nele. O que mais ele escondia? E o que isso significava para Lucas? Os homens armados começaram a gritar ordens, e a situação rapidamente escalará. Onde está Sérgio? Um dos assaltantes gritou, seu olhar penetrante percorrendo a sala à procura de alguém. Ana prendeu a respiração. Sérgio não estava lá, mas sua presença pairava como uma sombra. Ele trouxe vocês para essa confusão. Não se movam. A sala agora era um estado de pânico absoluto. Ana se encostou na parede, a angústia sufocando. O que estava acontecendo? Por que eles estavam ali? O que Sérgio tinha a ver com isso? O tempo pareceu parar, e tudo o que ela conseguia pensar era em Lucas. O que aconteceria com ele se a situação saísse do controle? A sala virou um campo de batalha, e os homens armados continuaram a gritar. Estamos atrás de Sérgio. Ele sabe demais e deve pagar. Ana olhou para Marcelo, um novo medo em seus olhos. E nesse instante, algo se acendeu dentro dela. Todo o caos começou a se entrelaçar. As peças se juntavam. Era uma reviravolta brutal, e as verdades que não queriam ser ditas voltavam à tona com força. Marcelo, ela murmurou, as palavras quase sufocadas pelo pânico. Você precisa me dizer a verdade agora. Mas a resposta ainda estava por vir. O que mais estava escondido? A sala estava em chamas de tanta tensão, e a história de todos parecia se entrelaçar de maneira perigosa. O destino longe de ser resolvido. O futuro nebuloso como nunca. Que segredos ainda estavam por vir? Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A batalha real havia começado. E as consequências poderiam ser devastadoras. Ana estava completamente atordoada. As últimas palavras de Clara ecoavam em sua mente. E o julgamento que antes parecia claro, agora se tornava um labirinto de incerteza. O olhar de Marcelo, que antes era um porto seguro, agora lhe parecia um enigma. O juiz tentava restaurar a ordem, mas o clima de tensão era palpável. Todo mundo no chão. Os homens armados gritavam, e a sala estava em um estado de pânico absoluto. O coração de Ana pulsava forte, ecoando na sala como um tambor descontrolado. Ela se jogou no chão, buscando proteção, não apenas do perigo imediato, mas do turbilhão emocional em que estava mergulhada. Marcelo estava ali, ao seu lado, mas a desconfiança começava a corroer tudo o que ela sentia. Marcelo, uma mulher gritou. Era Renata, a advogada. Ela tentava se manter forte, mas o medo em seus olhos era inegável. O caos da sala a envolveu, como uma tempestade prestes a abater-se sobre eles. Precisamos de um plano, agora. Os homens armados estavam nervosos, discutindo entre si, tentando decidir o que fazer. E Ana começou a perceber que a situação estava prestes a piorar ainda mais. Onde está Sérgio? Um dos assaltantes repetia, sua voz alterada. Ele trouxe vocês para essa confusão. Não se movam. Ana fechou os olhos por um instante, tentando recuperar a calma, quando de repente um grito cortou o ar. Marcelo, o que você sabe sobre isso? A voz de Ana saiu como um sussurro, mas a urgência era palpável. Muito de sua própria vida estava em jogo agora. Marcelo hesitou, as palavras presas na garganta. Mas no meio do caos, ele olhou para Ana com intensidade. Ana, por favor, não confunda as coisas. Eu só queria te proteger. No entanto, antes que eles pudessem discutir, o homem que se apresentou como irmão de Sérgio avançou, um olhar desesperado. Se Sérgio não está aqui, então onde está o filho dele? A verdade sobre Lucas está em jogo também. Ana sentiu seu coração parar. O que ele estava insinuando?
Como era possível que Lucas estivesse no meio de tudo isso? Aquilo não fazia sentido. Um silêncio nervoso dominou a sala. As pessoas começaram a cochichar, sussurros ansiosos misturando-se ao barulho da tensão. Vocês não entendem! O homem gritou, a voz ecoando por toda a sala. Sérgio, ele não é o pai de Lucas. A mãe de Sérgio perdeu a vida em circunstâncias misteriosas. E Lucas não é o filho de quem pensam. As palavras reverberaram como um trovão. O chão parecia desmoronar sob os pés de Ana. Ela piscou, a confusão e a dor a consumindo. O que você está dizendo? Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade a invadia por completo, mas o irmão de Sérgio continuou. Sérgio sabe a verdade, e por isso fez o que fez. Ele está preso em um jogo maior, e você, Ana, esbarra nisso. O homem apontou para Marcelo. Ele também faz parte disso. Se você escolher ficar ao lado dele, não terá paz. Ana estava paralisada. O que mais ela não sabia? O olhar de Marcelo começou a se contorcer em dor. Ele balbuciou. Ana, não é isso que você está pensando. Aconteceu algo muito pior. Uma onda de pânico percorreu a sala. Clara, antes apenas a ex-esposa de Sérgio, agora parecia uma mulher que necessariamente sabia mais do que estava afirmando. Você precisa ouvir, o passado de Sérgio e a verdade sobre Lucas vão engolfá-los. E então, do meio daquela confusão, uma presença imponente surgiu novamente. Basta! A voz era firme. Era um policial, injetando um ar de autoridade no tumulto. Estamos cercados. Se você não se render, os resultados serão desastrosos. O caos se intensificou. O tempo parecia parar. As palavras do homem sobre Lucas martelavam na mente de Ana, e ela se sentiu à beira do abismo. Lucas, meu filho, quem é o pai dele? O que está acontecendo? O desespero a paralisou, enquanto a verdade começava a se desdobrar em um emaranhado de segredos. Você precisa decidir, Ana. O grupo armado insistiu, enquanto as vozes ao redor se misturavam em um turbilhão de confusão. Sua escolha determinará os próximos passos. E você pode acabar perdendo tudo, incluindo Lucas. Com isso, o chão parecia se abrir, e Ana se viu em um mar de incertezas. O mundo ao seu redor estava se desfazendo. A revelação chocante a deixava sem fôlego. E enquanto o assassino nessa história a cercava, uma única pergunta a assombrava. Quem realmente era Marcelo? A luta pela verdade estava só começando. Ana estava paralisada. O homem armado gritava, e a tensão na sala era insuportável. Onde está Sérgio? Sua voz ecoava como um trovão. Ela sentiu o estômago embrulhar. As palavras do irmão de Sérgio ainda dançavam em sua mente. Lucas não é filho de quem pensam. O tempo parecia se arrastar. Marcelo estava pálido, a expressão misturando medo e confusão. Ana, eu não sabia de tudo isso. Ele se agarrou à sua mão, buscando conforto, mas Ana não sabia em quem confiar. O desespero tomava conta. Então um estrondo cortou a sala. Uma explosão. Os vidros da janela se estilhaçaram, e o cheiro de fumaça invadiu o ambiente. O caos se instaurou instantaneamente. Ana caiu para o lado, protegendo a cabeça, enquanto as pessoas gritavam e se jogavam no chão. O cenário estava em uma verdadeira loucura. Todo mundo calado, gritou um dos homens armados, mas a cena já se descontrolava. Claras e Renata estavam às margens do horror, enquanto o irmão de Sérgio olhava tudo em choque. Sérgio, onde você está? Ele gritou, parecendo perdido em meio à confusão. A fumaça começaram a se espalhar, e Ana, ofegante, se levantou lentamente. Marcelo, precisamos sair daqui. O pânico quase a deixou sem voz. Ouvia gritos, pessoas se debatendo. E então uma figura misteriosa apareceu no meio da fumaça, emergindo de uma sombra. Era Clara, a ex-mulher de Sérgio. Deixem-nas em paz! Ela gritou, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade insana. Uma revolta percorria seu corpo, e em um gesto abrupto, ela puxou uma arma da cintura,
apontando para os homens. Se alguém tocar nela, vai se ver comigo. A cena virou um espetáculo à parte, com todos paralisados, como se o tempo tivesse parado. Ana não conseguia entender. Clara, o que você está fazendo? A raiva e confusão a invadiam, enquanto Clara mantinha vida e morte nas suas mãos. Eu estou aqui para terminar isso, Ana. Eles nunca vão deixar vocês em paz. Sérgio não é o único problema. Olhe ao seu redor. Clara estava agitada, sua voz tremendo. Ana piscou, tentando absorver a intensidade da situação. Todo mundo era um possível inimigo, e agora ela nem sabia quem estava realmente ajudando. Com os olhos rasos de lágrimas, Clara se voltou para o irmão de Sérgio. Você não entende o quanto isso é sério. Eles estão atrás de todos nós. Se Sérgio soubesse, nunca teria deixado você entrar aqui. O choque em seu rosto era visível, mas o que Ana não esperava era que tudo começava a se conectar. De repente, o irmão de Sérgio gritou: Não, você está errada. Não sou eu quem precisa temer. Ele puxou um documento do bolso e gritou: A verdade está aqui. Este é o teste de DNA de Lucas. As palavras reverberaram na sala e todo mundo congelou. Ana ficou sem palavras. O que isso significava? O que você quer dizer? Sua voz era um sussurro embargado tenso. O homem continuou: Ele é o verdadeiro filho de Sérgio. Tudo isso foi armação. E vocês estão no meio. O esquema é maior do que todos nós imaginas. O papel voou de suas mãos. E Ana se sentiu como se o chão estivesse escorregando sob seus pés. Ela olhou para Marcelo, que estava tão chocado quanto ela. O quê? Isso não faz sentido. Faz sim, Ana. E você precisa decidir de quem está ao lado. Clara interveio, olhando para o irmão, sem saber em quem confiar. Era um jogo intenso, e a vida de todos estava em jogo. O homem armado olhou para eles, a confusão refletida em seu rosto. E enquanto os gritos ecoavam e a fumaça se espalhava, o tempo pareceu parar. Ana sentiu a pressão aumentar em seu coração. As revelações não eram apenas sobre Sérgio ou Marcelo. Era sobre a própria essência de quem eles eram. E tudo parecia agora abalar os alicerces da sua vida. O que mais estava escondido por trás de toda a verdade maluca e retrógrada? A única certeza que tinha era que a batalha estava apenas começando. E diante daquelas novas revelações, tudo poderia mudar de uma maneira que nunca imaginou. O destino dela, o de Lucas e até o de Marcelo estavam prestes a ser destruídos em um único instante. O que mais estava por vir? A resposta parecia tão distante quanto os próprios segredos que o cercavam. Ana estava paralisada. O homem armado gritava, e a tensão na sala era insuportável. Onde está Sérgio? Sua voz ecoava como um trovão. Ela sentiu o estômago embrulhar. As palavras do irmão de Sérgio ainda dançavam em sua mente. Lucas não é filho de quem pensam. O tempo parecia se arrastar. Marcelo estava pálido, a expressão misturando medo e confusão. Ana, eu não sabia de tudo isso. Ele se agarrou à sua mão, buscando conforto, mas Ana não sabia em quem confiar. O desespero tomava conta. Então, um estrondo cortou a sala. Uma explosão. Os vidros da janela se estilhaçaram e o cheiro de fumaça invadiu o ambiente. O caos se instaurou instantaneamente. Ana caiu para o lado, protegendo a cabeça, enquanto as pessoas gritavam e se jogavam no chão. O cenário estava em uma verdadeira loucura. Todo mundo calado! Gritou um dos homens armados. Mas a cena já se descontrolava. Clara e Renata estavam às margens do horror, enquanto o irmão de Sérgio olhava tudo em choque. Sérgio, onde você está? Ele gritou, parecendo erguido em meio à confusão. A fumaça começou a se espalhar, e Ana, ofegante, se levantou lentamente. Marcelo, precisamos sair daqui! O pânico quase a deixou sem voz. Ouvia gritos, pessoas se debatendo. E então, uma figura misteriosa apareceu no meio da fumaça, emergindo de uma sombra. Era Clara, a ex-mulher de Sérgio. Deixem-nas em paz! Ela gritou,
seus olhos escuros brilhando com uma intensidade insana. Uma revolta percorria seu corpo, e em um gesto abrupto, ela puxou uma arma da cintura, apontando para os homens. Se alguém tocar nela, vai se ver comigo. A cena virou um espetáculo à parte, com todos paralisados, como se o tempo tivesse parado. Ana não conseguia entender. Clara, o que você está fazendo? A raiva e confusão a invadiam, enquanto Clara mantinha vida e morte nas suas mãos. Estou aqui para terminar isso, Ana. Eles nunca vão deixar vocês em paz. Sérgio não é o único problema. Olhe ao seu redor. Clara estava agitada, sua voz tremendo. Ana piscou, tentando absorver a intensidade da situação. Todo mundo era um possível inimigo, e agora ela nem sabia quem estava realmente ajudando. Com os olhos rasos de lágrimas, Clara se voltou para o irmão de Sérgio. Você não entende o quanto isso é sério. Eles estão atrás de todos nós. Se Sérgio soubesse, nunca teria deixado você entrar aqui. O choque em seu rosto era visível. Mas o que Ana não esperava era que tudo começava a se conectar. De repente, o irmão de Sérgio gritou: Não, você está errada. Não sou eu quem precisa temer. Ele puxou um documento do bolso e gritou: A verdade está aqui. Esse é o teste de DNA de Lucas. As palavras reverberaram na sala, e todo mundo congelou. Ana ficou sem palavras. O que isso significava? O que você quer dizer? Sua voz era um sussurro embargado e tenso. O homem continuou: Ele é o verdadeiro filho de Sérgio. Tudo isso foi armação. E vocês estão no meio. O esquema é maior do que todos nós imaginam. O papel voou de suas mãos, e Ana se sentiu como se o chão estivesse escorregando sob seus pés. Ela olhou para Marcelo, que estava tão chocado quanto ela. O quê? Isso não faz sentido. Faz sim, Ana, e você precisa decidir de quem está ao lado. Clara interveio, olhando para o irmão, sem saber em quem confiar. Era um jogo intenso, e a vida de todos estava em jogo. O homem armado olhou para eles, a confusão refletida em seu rosto. E enquanto os gritos ecoavam e a fumaça se espalhava, o tempo parecia parar. Ana sentiu a pressão aumentar em seu coração. As revelações não eram apenas sobre Sérgio ou Marcelo. Era sobre a própria essência de quem eles eram. E tudo parecia agora abalar os alicerces da sua vida. Mas no meio do caos, um tiro ecoou. O som ressoou como um trovão, e todos na sala congelaram. Clara cambaleou para trás, uma expressão de choque e dor no rosto. O olhar de Ana se encheu de terror ao ver o corpo de Clara cair no chão. A cena foi como um trágico filme em câmera lenta. Sangue se espalhou pelo chão e o grito agonizante de Clara ecoou, uma áudio que cortava o ar como facas. O irmão de Sérgio paralisou, olhando para o corpo da mulher que parecia ter sido a última esperança em meio à tempestade. Não, Clara, não! Ele se jogou ao lado dela e o desespero tomou conta da sala. O homem armado, chocado, foi incapaz de mover-se. Ana olhou para Marcelo, a confusão e o pavor em seus olhos. O que está acontecendo? Por quê? O sentimento de impotência e dor a atravessava como uma onda. A vida de todos agora estava em jogo, e o que antes era uma busca por justiça, agora parecia um jogo mortal, onde as regras mudavam a todo momento. Marcelo tentou se aproximar, mas o clima tornava-se cada vez mais tenso. Ana, precisamos sair daqui. Agora! Mas o pânico tomou conta. Nada faria sentido novamente. O mundo que conheceram até ali desabava. Em meio ao caos e à confusão, uma nova figura emergiu das sombras. Uma presença que provocou um arrepio na espinha de Ana. Era Sérgio. Com um olhar impassível e um sorriso perturbador, ele se aproximou do corpo de Clara, como se estivesse celebrando seu triunfo. Agora, finalmente, tudo está como deveria estar. Ana sentiu seu sangue ferver. O que você quer dizer?
Você é um monstro! As palavras saíram como um grito, ecoando nos recessos da sala agora dominada pelo horror. O que estava se revelando era pior do que qualquer pesadelo. Em um instante, tudo mudou. Sim, querida, você perceberá em breve. O jogo só começou. Anne sorriu. Uma expressão que parecia prometer caos. Enquanto o ambiente fervia em desespero e perguntas sem resposta, Ana começou a sentir que a verdadeira batalha, e talvez o maior segredo de todos, estavam apenas começando a se desvendar. O que mais estava por vir? A ponte entre orgulho e ruína, entre amor e desespero, era uma linha tênue que estava prestes a se romper. Ana sentiu o coração disparar quando Sérgio apareceu. Sua presença era como um relâmpago em plena tempestade. O olhar dele, repleto de malícia e frieza, refletia um homem que estava no controle da situação. Agora, tudo está como deveria estar, ele disse, com um sorriso sinistro. O chão sob os pés de Ana parecia evaporar. A tensão na sala aumentava. Você é um monstro, Sérgio! Ela gritou, a voz tremendo de raiva e medo. A confusão dominava sua mente, e a cena de Clara caindo ao chão, ferida, consumia seus pensamentos. O que mais Sérgio era capaz de fazer? Os homens armados estavam confusos, sem saber se. O irmão de Sérgio se aproximou, tentando encontrar uma forma de salvar a irmã, mas o pânico tomou conta, e ele não sabia o que fazer. Sérgio, você não pode continuar assim. Isso tudo é loucura. O ambiente estava carregado. Os gritos, as explosões, o sangue no chão. Tudo ficava mais intenso. Clara, agora em seus últimos momentos de vida, olhou para Ana, com uma expressão de dor e desespero. Ana, você precisa lutar. Não deixe que eles ganhem. A voz dela era um sussurro agonizante, mas a determinação enchia a sala. Ana sabia que não poderia hesitar mais. Olhando para Marcelo ao seu lado, ela viu nele um reflexo de sua própria dúvida. Seja quem você é, Marcelo. Não confie nele. O desespero a empurrava para agir. Clara, não podemos deixar isso acabar assim, Ana disse, uma nova firmeza invadindo seu peito. Vocês não vão vencer essa luta. O olhar decidido de Ana ecoou na sala. Ela sabia que precisava assegurar a verdade, não só para ela, mas para Lucas. Um golpe de coragem, Ana se virou para Sérgio. A verdade sempre vem à tona. Ao ouvir isso, o choque passou pelo rosto de Sérgio. Você tentou destruir minha vida, mas eu não vou mais me deixar abalar. Aquilo pegou todos de surpresa, inclusive os homens armados. Sérgio tentou reagir, mas antes que pudesse, um som estrondoso ecoou fora do tribunal. A sirene da polícia, rompendo a tensão, anunciava que a ajuda estava a caminho. Ana sentiu um fio de esperança se acender dentro dela. A verdade começava a se desenrolar e a possibilidade de transformação estava ao alcance. Você quer mesmo brincar com o destino, Sérgio? Ana gritou, lembrando de tudo pelo que passou, da dor e do medo. Hoje eu escolho ser livre, e você não pode me impedir. Aos poucos os policiais entraram, a presença deles como um sopro de alívio no ambiente tenso. A sala, antes tomada pela desconfiança e pelo horror, agora começava a se converter num espaço de reconciliação e força. A verdade finalmente ganhando espaço. Os homens armados hesitaram, e em meio à confusão, o tempo parecia desacelerar. A polícia estava ali, a justiça começava a ser feita. Ana olhou para Marcelo e sorriu entre lágrimas. Não era só uma luta por liberdade, mas também por dignidade. Eles, finalmente, tinham uma chance. Como um filme épico, a cena final se desenrolava. O irmão de Sérgio foi algemado, os homens armados sendo dominados, enquanto Sérgio olhava em volta, percebendo que sua farra tinha chegado ao fim. Ana era a heroína do seu próprio destino. Clara foi levada de lado, mas não sem que Ana tivesse tempo de lhe dar um último olhar. Você fez a escolha certa, Ana. Clara murmurou antes de ser levada. Uma expressão de gratidão cruzou o rosto da mulher, revelando que, de alguma forma, elas haviam vencido.
Enquanto as luzes do tribunal se apagavam e a fumaça do caos se dissipava, Ana sabia que essa luta não tinha sido em vão. Embora as cicatrizes permaneceriam, novas promessas e novos começos teriam espaço em suas vidas. Ela esperava que Lucas, ao olhar para sua mãe, visse uma mulher forte e destemida. Mas antes de tudo acabar, uma última sombra pairava. Sérgio, apanhado e acuado, lançou um olhar maligno para Ana e soltou uma risada pouco convincente. Você acha que isso é o fim? A verdade sempre aparece, Ana. Naquele instante, Sara compreendeu que a batalha talvez tivesse terminado, mas a guerra pela verdade estava longe de acabar. Esse eco a acompanharia, o sentimento de que novos desafios sempre surgiriam. E embora derrotasse o monstro em sua vida, a estrada seria longa e cheia de segredos. Antes de fechar essa história, preciso te falar algo muito sério. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca a chance de ver as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo e ajudar a todos nós. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar esse canal com essas ações. Vamos juntos!